Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Muito bem. Seja bem-vindo ao seu podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E hoje chegamos ao último episódio da nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras. E nós iremos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos, como aplicar de maneira certa e mostrar que o trabalho agora para ser um bom leitor depende de você e depende de você aplicar as técnicas que mostramos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui um leitor melhor, mais aprimorado, mais perfeito e vai finalmente entender tudo o que lê. Eu tenho certeza disso. Para isso também eu trouxe novamente aqui o nosso grande companheiro de todas as jornadas, André Assi Barreto. Tudo bem, André? Tudo bem, Oliver. Estamos aqui, cá estamos mais uma vez para falar aí sobre esse assunto importantíssimo e dar o último passo dessa trilha. Excelente, exatamente. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos parar um pouco, vamos pensar naquilo que nós falamos, certo? Então, durante toda essa jornada de 15 episódios, nós aprendemos a identificar os níveis de leitura. Aprendemos o que é leitura elementar, inspecional, analítica e sintópica. Você agora está capacitado para verificar em qual nível de leitura você está e como, principalmente, subir de nível. No entanto, para subir de nível, conforme nós explicamos, existem livros de níveis superiores e níveis inferiores. Livros nos quais irão fazer você crescer, correto? Tem livros que realmente eles são tão bons que você não consegue exauri-lo numa leitura apenas. Você precisa de várias leituras. E tem outros livros que você simplesmente folheia, não tem muita coisa. Tem livros também difíceis que às vezes não é muito bem escrito. Não é livro difícil, livro ruim. Livro ruim você realmente não aprende nada. Então, você aprendeu aqui técnicas, métodos, habilidades para ler qualquer tipo de livro, artigo, romance, literatura, filosofia e por aí vai. Agora, meu amigo ouvinte, o trabalho é com você. Se você não aplicar esses métodos, você não vai conseguir crescer. Para isso, não basta ouvir, você tem que começar a ler e ler de forma inteligente, ler os melhores livros e principalmente aplicar as nossas técnicas que passamos, que na verdade são do saudoso filósofo, educador americano Mortimer Adler. Agora, meu amigo, o trabalho é com você e nós iremos explicar como você vai fazer este trabalho. Mas antes, não se esqueça de entrar na loja do nosso querido Romanini, que tem as melhores roupas da internet brasileira. Aproveite e entra lá, compre para você dar de presente para um amigo, para a namorada, para o marido, para a avó, para a criança, para todo mundo. Com certeza vai ser o melhor presente que você pode dar para alguém, certo? Então, e também não se esqueça de seguir Oliver Talks nas redes sociais. Você pode nos encontrar no Instagram, no Twitter e no Facebook. Basta digitar Oliver Talk, isso vai ser muito importante. Aí você não vai perder mais nada quando tem um episódio novo e quando tem também uma série nova. E não se esqueça de nos seguir no SoundCloud, nas plataformas de podcast e também no YouTube, correto? Mais um aviso antes. Como já está chegando o fim do ano, eu preciso falar para vocês o seguinte. Teremos algumas paradas aí, né? Teremos algumas coisas não irão funcionar, certo? Podcasts serão lançados até a próxima semana, fiquem tranquilos, certo? Talvez não irá ter na última semana do ano, tá? Porém, o Teatro das Ideias, que é um dos nossos programas do Oliver Club, ele irá voltar no dia 9 de janeiro, tá bom? Se você já está lá, então já atualize suas leituras, se você ainda não continuou a ler, se você ainda não viu nenhuma aula, ou viu poucas aulas, veja todas as aulas, certo? E aí, mas Luciano, eu já vi as aulas e eu já li.
Sabe o que você pode fazer? Ler a lista de outros livros que nós colocamos ali. Você já pode ir se adiantando, certo? Porém, a revista será lançada neste mês, a revista não vai parar, o grupo também estará lá e a nossa última aula sobre a vida intelectual nós também lançaremos neste mês. Então, somente o Teatro das Ideias, ele vai voltar no dia 9 de janeiro, certo? Eu já dei a última aula na semana passada sobre Aristóteles. O próximo livro é A Política de Aristóteles, certo? A Odisseia também não terá, porque vai ser no dia 25 de dezembro, vai cair no dia do Natal, então eu acho que vocês têm que aproveitar o Natal com a sua família do que com a gente, correto? E nem a live de domingo na mesma semana do Natal, certo? Dito isso, dito posto, vamos ao que interessa. Agora você, meu amigo ouvinte, você possui um método. Agora é necessário aplicá-lo. Como dissemos, tem livros e artigos que nem precisam disto, basta folheá-los. Ou seja, nós temos livros bons, livros que quando você os lê, sempre tem algo de novo, algo que sempre se renova. Isso acontece muito comigo, André, quando eu vou ler, por exemplo, a Apologia de Sócrates. Sempre quando eu vou ler de novo, sempre tem alguma coisa que eu não peguei, ou um detalhe que eu não vi, mais uma experiência para aprender, mais um ensinamento que eu não percebi. Então, esses livros você vai lendo, sempre, né, uma vez por ano, etc., e sempre você vai tirando alguma coisa, né? Quem é piedoso tem um pouco dessa experiência também com a Bíblia. Quando vai lê-la, parece que sempre há um ensinamento novo, né? Apesar das palavras serem sempre as mesmas, você consegue crescer cada vez mais, certo? Isso é muito importante, mas o que é necessário aqui? Você precisa aplicar, você precisa começar a ler, e não é ler qualquer coisa. Tudo bem, os métodos que eu passei aqui, você pode ler qualquer coisa, porém, se você quer ter um crescimento intelectual, se você quiser ser sábio, como diz o Mortimer Adler, é necessário que você escolha bons livros. Porque senão você pode ler qualquer coisa e aquilo não vai te trazer um conhecimento maior, não vai te dar uma sabedoria maior. E quando eu digo sabedoria, não é simplesmente ser um pendrive humano, André, mas simplesmente saber meditar nas grandes ideias e verdades que perduraram ao longo de toda a humanidade, que pode fazer a sua vida melhor e ter um bem viver, como disse o Aristóteles. Então, nós aqui colocamos um desafio para você. Leia livros que exigem algo de você. Livros que te façam crescer. Não que aqui nós sejamos contra livros e artigos que são apenas distrações. Às vezes você lê algo para rir, às vezes você lê algo para se divertir. Não tem problema nenhum. Às vezes você lê algo ruim mesmo, que você não pode aprender nada, que nem a gente aqui, André, que lê uma série de livros esquerdistas. Não é que em nenhum livro esquerdista a gente não aprende nada, mas tem uns que são escritos de maneira horrorosa. Então, às vezes, você não tira um grande ensinamento daquilo. Porém, se você quiser realmente que esse livro te acrescente algo, se você quiser que a leitura te acrescente, que faça a sua vida ser melhor, que te dê um aprimoramento intelectual, é necessário também uma leitura, um livro desafiador. Um livro que te faça crescer. Você olha para aquele livro e você fala assim, meu Deus, esse livro é realmente algo desafiador. Uma Divina Comédia de Dante, uma Odisseia, algum livro de filosofia ou qualquer outra coisa do gênero. Esses livros, eles têm o poder de te fazer crescer, porque ele é desafiador, vai fazer com que você pense, vai fazer com que você comece a mexer a sua massa cerebral parada por causa das redes sociais, viciada e ansiedade, sempre pensando que o mundo vai acabar amanhã, que o Brasil vai acabar amanhã, que não há mais esperança para a humanidade, viciados em ansiedade. Agora você vai começar a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Correto? E como muito bem eu disse, mas eu quero ressaltar aqui, nenhum livro estará completamente fora do seu alcance se você aplicar as regras de leitura que descrevemos. Primeiro, por quê? Eu sou um testemunho próprio disso. Quando eu comecei a aplicar as regras do Adler, nenhum livro começou a se tornar para mim
algo assim impossível de ser lido. Evidente, algumas leituras são difíceis. Porém, existe agora uma maneira como você desbravar as florestas da sabedoria. E isso é muito importante. E eu quero ressaltar isso. Nós já estamos no final do ano, não é, André? Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. E agora é um bom momento de você começar uma vida nova. Uma vida nova talvez não, mas começar a mexer o seu cérebro, não apenas receber. Aqui você está confortável recebendo as coisas e eu não vejo um grande problema. Eu até agradeço que você escute. Porém, nós precisamos dar um passo à frente, ir além. Não apenas fazer, não apenas ter algo feito, mas também ter algo perfeito, certo? Então, esse é o desafio que a gente coloca aqui para vocês em 2021, aplicar todas essas técnicas, porque eu tenho certeza que você agora vai conseguir ler qualquer coisa. Por favor, André, você está calado e os nossos ouvintes desejam ouvir a sua doce voz. Todos querem me ouvir, vamos lá. Você colocou algumas coisas aí muito, muito pertinentes, e eu vou colocar alguns exemplos práticos pessoais aí, ilustrando, mas mostrando como cada um, esse caminho da leitura. É claro que toda essa série aqui se propõe a inserir aí os sujeitos que nos ouvem, os nossos ouvintes, a trilharem o seu próprio caminho da leitura. E sempre que alguém me convida para falar de leitura, eu falo que, olha, eu dou as minhas experiências pessoais, eventualmente compartilho alguma coisa do Adler também. Se você estiver seguindo aqui o que foi exposto ao longo da série, o que a gente comentou, ou se você já leu ou vai ler o Adler, né? Enfim, se você vai buscar isso, mas sempre vai ter um espacinho nesse campo da leitura, sempre vai ter um espacinho para você ter a sua própria, o seu elemento ali, né, nesse método de leitura. Eu falo isso porque, claro, eu li o Adler, eu li outras pessoas, né, li e ouvi o professor Olavo, o professor Monir, e eu acho que a gente, esse processo, pelo menos para aqueles que estão interessados de fato em ser leitores, e bons leitores, e grandes leitores, você vai pegando elementos de todos esses grandes professores, e no processo você vai acrescentando alguma coisa própria, sua, e eu sempre falo que, por isso que eu falo assim, não venha até mim falando, ó, eu quero ser o melhor leitor do mundo, me passa a receita de bolo aí. Isso aqui não é como um bolo, né? Não existe a receita, existem dicas excepcionais, como essas que a gente tem passado aqui ao longo dessa série. Mas se você, 90% tá nisso, mas 10% ali é você. E é isso que o Adler tá falando aqui agora, né? Isso vai emergir, né? Isso vai florescer quando você aplicar, né? Quando você aplicar esses 90%, os outros 10% vão vir naturalmente, adaptados e funcionando para o seu contexto, para o seu gabarito de leitura, né? No começo, se você está bem no comecinho, vai ser uma coisa, quando você amadurecer um pouco mais nesse sentido, vai ser outra, e daqui X anos vai ser ainda melhor, e você já vai ter toda essa bagagem que você pegou na gente, que a gente trouxe desses grandes autores. Enfim, você vai ter aí sim você vai ter o máximo, ou quase pronto, a fórmula de bolo. Só que ela vai ser a sua fórmula, né? Não vai ser necessariamente uma fórmula que você vai aplicar para que você pode, né? Você pode compartilhar, eu acho que sempre é positivo, mas sempre tem um elemento aí de subjetividade que é só o sujeito na prática mesmo da sua leitura que ele vai se desenvolver, e é basicamente isso que o Adler está falando aqui, que, olha, agora há o método, aplique-o, e aí uma parcela disso vai vir da sua própria prática e da sua própria experiência. E uma outra coisa muito interessante que você colocou, e que é colocada pelo Adler e você trouxe, né? Essa escolha dos livros, né? Esse deparar-se com os livros, é muito interessante essa coisa dos livros que exigem de você, porque nesse universo nosso, no universo da leitura, se a gente pegar, eu já, em fases da minha... Eu posso falar isso porque eu já li muita coisa ruim. E quando eu lia muita coisa ruim, eu via que o pessoal falava assim, nossa, mas esse autor aqui, eu leio e eu entendo tudo. Pô, se você lê um livro, você entende... Claro que isso
isso não é uma regra universal também, não tem regra universal nessa discussão nossa aqui. Mas se você lê vários livros de um ou de vários autores e você sempre entende tudo, esses livros não estão exigindo muito de você. Né? E aí o pessoal fala, olha, quando você lê... Um exemplo disso, que eu ouvi muito na época que eu era leitor. Richard Dawkins. Nossa, eu leio os livros de divulgação científica do Richard Dawkins e eu entendo tudo. Eu me sinto inteligente. Pô, então não é bom, cara. Se você, claro, esporadicamente ter essa experiência, dependendo do contexto, dependendo do livro, pode até ser algo positivo. Mas se isso é uma constante, peraí, mas então se você está lendo tudo, entendendo tudo, você está lendo e se sentindo a pessoa mais inteligente, esse livro não está exigindo, porque você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então você tem que ter um elemento aí de desafio, um elemento de exigência, né? O livro que vai te obrigar a pesquisar mais, a ler outro livro, a consultar o dicionário e por aí afora, né? As experiências são variadas. E eu tenho essa experiência com essa leitura que não exige tanto. Eu acho que ela pode até ter o seu papel, mas você precisa ficar atento a isso e não ficar só nessa zona de conforto. Outro exemplo possível, os filósofos de palco, né? Você pega lá os livros do Cortella, os livros mais recentes do Pondé. Não, você lê aquilo, legal, aqui ó, a piadinha, o miogismo lá que o Cortella fala, entendi tudo. Então, você tá entendendo tudo o tempo todo, cara? No fundo, se você tá entendendo tudo o tempo todo, é porque você não precisava daquilo. Você já sabia. Você podia até não estar consciente que você já sabia, mas você já sabia. Então, será que você precisa daquele livro, se você já sabia? Né? Ou será que você precisava parar e refletir com um pouquinho mais? Então isso é algo aí a se pensar. E outra coisa, livros para se distrair. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Um outro tipo de leitura que eu sempre fiz, hoje em dia não faço mais, mas já fiz e eu acho até que cumpriu um papel na minha vida. Livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci, Fortaleza Digital, né, Inferno. O que é engraçado é que depois que você se torna um bom leitor no processo, você percebe que esses livros, você leu todos. Livros de temática religiosa assim mais rasteira. Você leu leu todos. Livro do Dan Brown, leu todos. E aí muitas vezes as pessoas falam, e aí, mas ler ou não ler esses livros? Eu falo, olha, depende. Primeira coisa, eu acho que um passo importante nisso, inclusive nos livros que exigem e que não exigem de você, a primeira coisa que precisa acontecer é você precisa estar ciente. Este livro aqui é um livro que exige ou que não exige? Que eu quero ler para me distrair ou eu quero ler para me engrandecer, aumentar o meu conhecimento, alimentar o meu espírito? Se essa distinção tá clara para você, beleza, porque aí eu falo o seguinte, eu vou fazer uma viagem de avião e eu quero ler. Putz, eu não quero ler a Crítica da Razão Pura na minha viagem de avião, eu não quero ler a Fenomenologia do Espírito, eu não quero ler a Divina Comédia, eu quero ler uma coisinha mais leve ali, só para me distrair, para não ficar, né, estressado durante a minha viagem, por exemplo. Tem cabimento ler um livrinho do Dan Brown nesse momento? Se você é um leitor treinado, você sabe que aquilo ali é pura distração, é pastiche, né? É pastiche literário. Leu todos. Tranquilo, sem maiores problemas. Né? Então não se trata de censurar, pelo menos assim, eu estou me baseando bastante na minha experiência leitora, né? Mas eu acho que não precisa também você, não, queima na fogueira, joga fora, joga no lixo, não leia, passe longe. Se você sabe, olha, isso daqui é é como se eu fosse ler uma revista de fofoca, entendeu? Eu vou só folhear aqui, ó, o artista tal casou, separou, e aquilo ali vai funcionar naquele universo limitado de tempo e depois morreu. Não vou gastar neurônio registrando aquilo. Se você está ciente desse processo, eu acho que é válido. Eu acho que tem um papel. Tá? Mas aí você precisa estar... Não vale... que eu falo que acontece muito com o fã de Harry Potter, né? O cara leu a saga Harry Potter, com as sagas, né? Harry Potter, Crepúsculo, né? Até mesmo Senhor dos Anéis. O cara acha, ele leu aquilo, agora ele acha que ele é o leitor, o intelectual, o bambambam, não precisa de mais nada, aí é problema. Agora, se não, quero ler uma literaturazinha aqui infanto-juvenil para me distrair durante uma viagem de ônibus, de avião, eu acho que tem o seu papel. E por fim, né, se você aplicar essas regras, de fato, eu acho que você tem todo mundo que ouviu todos esses episódios aqui dessa série, tem elementos para chegar em qualquer livro.
né? Então, se você chegar num livro que te imponha dificuldades, isso é bom. Isso é bom, é um livro que vai te obrigar a crescer, né? Quem tem experiência mais acadêmica tem isso na memória, com certeza, né? Ó, você precisa ler um livro X mais difícil, você precisa escrever um TCC, precisa escrever um artigo, precisa fazer um trabalho, etc. E você tem que ler, e você tem que entender, então você vai ter que sentar e pesquisar, ler outros artigos, e consultar vídeos, e consultar professores. Eu acho que tudo isso, com os elementos oferecidos aqui, eu acho que você consegue chegar, né? E aí, ao longo do tempo, com treino, com boa vontade, que eu sei que todos têm e terão, tudo isso se torna possível. Então, assim, ninguém pode dizer que está totalmente no escuro. Né? Estou totalmente no escuro, eu não sei o que fazer, não sei detectar, não sei me organizar, li a primeira página, não entendi nada, vou queimar o livro. Não, a gente já falou. Não, leu a primeira, não entendeu? Passa para a segunda, lê, alguma coisa você vai absorver, lê de novo, e por aí afora. Não vamos aqui, claro, retomar todas as dicas dadas, mas eu acho que isso é um elemento importante para se destacar aí. Você tem elementos para chegar em qualquer livro, e se ele for um livro que exige de você, um tanto melhor. Excelente, André. E eu quero acrescentar também, isso que você falou é muito importante. Você vai aprender o seu método ao longo da vida, mas você precisa de um começo. É como um estudante de artes marciais, Andrezão. Você não sai inventando golpes. Você primeiro vai copiar os mestres. O que os mestres estão fazendo, você vai imitá-los por um bom tempo, até você, depois de você ter absorvido o método, como seu mestre é, como ele age, você vai começar a desenvolver o seu próprio método, ou a sua própria arte marcial, ou misturar métodos diferentes. Porém, você precisa ter um começo. Alguém já me perguntou aqui, mas fulano de tal disse que é para ler assim. Outro fulano disse que é para ler assim. Eu digo para vocês o seguinte, tá? Olha, eu passei os métodos do Mortimer Adler, o filósofo americano, educador mais prestigiado da história. Certo? Ele tem experiência com educação, ele tem experiência com fazer as pessoas lerem. Certo? Porém, assim como numa academia, talvez nem mesmo o mesmo treino não pode servir para todo mundo. Mas existe uma base. Todo mundo tem que começar por essa base. Por quê? Conforme eu falei nos primeiros podcasts dessa série, o nosso nível de leitura não aumenta porque ninguém ensinou para a gente que leitura, a capacidade de apreensão e compreensão, também é algo que precisa ser aprimorado. Certo? Então eu digo o seguinte, olha, esses são os métodos do Mortimer Adler. Ele é alguém gabaritado. Sigam como nós seguimos. Deu certo. Eu fiquei muito tempo seguindo o método do Adler. Com o passar dos anos, eu fui incrementando próprias habilidades que eu acabei vendo que era melhor. Mas eu fiquei muito tempo nisso. Certo? Você vai perceber que essa é uma base para você ler os livros difíceis, não é? Mas depois você vai, conforme o André disse, vai passando o tempo. Nossa, se eu aplicar isso daqui que eu vi em outro lugar, é um método que ele vai aceitar que você coloca a sua própria experiência e pesquisa. Mas para isso você precisa começar a ler. Não adianta você começar a inventar coisas sem ler. E sempre existe um livro muito difícil. Por exemplo, às vezes as pessoas, né, André, acham que nós conseguimos ler tudo numa facilidade imensa. Eu já expliquei, mas volto a repetir que, por exemplo, um livro nesse ano que foi um grande desafio foi a Introdução das Artes do Belo. Certo? Esse livro foi muito difícil, pessoalmente. Certo? Eu terminei de ler, vou ter que ler de novo, certo? E vou ter que ler mais e mais vezes, certo? Algumas partes e outras para entender. Então é normal, sempre na sua vida, você vai encontrar um livro mais difícil, um livro que exige mais. Porém, na primeira leitura, André, eu já aprendi coisas que em nenhum outro lugar eu poderia ter aprendido.
Isso é muito interessante também. E isso também sobre o que o André falou, um outro exemplo muito interessante, que é um conto de Natal do Charles Dickens, né, André? É um livro que se você lê-lo em todo Natal, você vai conseguir extrair algo novo, você vai refletir, pô, como é que será que eu fui nesse ano? O que será que eu fiz? O que será que eu deixei de fazer? É um livro que extrai alguma coisa, não é um livro de distração, a despeito de ser uma ficção que foi originalmente pensado para crianças, certo? Muito interessante também a qualidade da leitura. Mas vamos para o nosso próximo tópico, muito importante, muito interessante aqui. O próximo tópico é o seguinte, que eu ia falar. A dificuldade de um livro ruim é diferente de um livro difícil. Eu falei um pouquinho anteriormente, mas eu quero ressaltar aqui. Livro ruim é livro ruim. Você não vai aprender nada com ele, não vale o esforço. E o livro ruim, você não pode aprender simplesmente nada, certo? Não pode ser nem engraçado, e ainda pode ser escrito de maneira péssima. Correto? É algo que não vai te trazer nada. Então, às vezes, isso mostra que você tem que saber separar as suas leituras também, certo? Até os livros de distração, conforme o André falara, tem que ser bons livros de distração para você ter um bom momento ali rindo, se divertindo, ou vendo alguma notícia, etc., não é? Então, um livro ruim é diferente de um livro difícil, certo? O livro ruim você realmente é totalmente descartável, mas um livro difícil, conforme eu citei, ele vai precisar que você realmente aplique os métodos, porque conforme nós falamos aqui, ele vai fazer que você venha crescer. Isso é muito importante, porque o aprimoramento da leitura acontece ao enfrentar uma boa e difícil obra. Sem isso, é impossível, certo? Sem isso, é impossível. Conforme o André falou, com toda certeza. Esse livro aqui é muito fácil, entendi tudo, então você não aprendeu nada. Certo? Então não teve um desafio maior, sua mente não trabalhou, sua mente não exercitou. É como se você estivesse numa academia, André, e você tivesse lá já, você tá 3 anos só pegando, tá lá no supino só com 15 quilos, um exemplo. Alguém fala assim, pô, você não acha melhor você colocar mais 20 quilos aí ou melhor, mais 5 quilos para os seus braços, né, ficarem mais fortes? Não. Eu quero só ficar com 15 quilos. Mas espera aí, mas não faz sentido? Você não quer ficar mais forte? Você não quer deixar os seus braços mais robustos e poderosos? Não, só quero ficar com uns 15 quilos, certo? Se você quiser que os seus braços, o seu corpo, ele venha a ter uma definição melhor, que ele fique mais forte, então você vai ter que colocar o quê? Um pezinho um pouco mais pesado ali. Um peso um pouco maior, certo? E o que vai acontecer? Um processo ali que seus braços começam a ficar doloridos, não é? Por causa do peso. Mas aí quando você descansa, porque o músculo não cresce, não é? Na hora que você está se exercitando. Cresce quando você está dormindo. E isso é muito importante. Na hora da leitura, usando essa analogia, talvez você tenha dificuldades. Talvez seja como se você estivesse na academia, sabe? O cérebro fica dolorido. Mas depois que você leu, você começou a meditar, aí você vai ganhando, não é? A massa cerebral. Já teve, o seu cérebro já ficou dolorido, André? já várias vezes, e como dizem, e pegando essa metáfora física aí de academia, como diz o ditado, acho que é dos americanos esse ditado, né? No pain, no gain, né? Então, o livro fácil, que você entende tudo, eu lembro que, se eu não, ainda no exemplo que eu dei, né? O negócio do livro do Richard Dawkins lá, saiu uma resenha daquelas de jornalão, assim, tipo New York Times, que dizia assim: os livros do Richard Dawkins fazem de você o leitor mais inteligente. Pô, ou seja, qualquer um pega, lê e se sente inteligente. Isso daí não aplica o no pain, no gain. Se não teve dor, então não teve ganho. Né? Claro que você não precisa também ter dor o tempo todo, né? Não é exatamente isso que a gente está falando, mas precisa ter esse elemento aí, né? Olha, você, sem querer usar a linguagem de coach, mas já usando, você precisa sair da zona de conforto na literatura também, né? Na leitura.
Então, aqui é o exemplo, exatamente o exemplo que você deu. Você está lá puxando seu ferrinho de 15 quilos e até que tá tudo bem. Não tá mal, não tá perfeito, mas não tá mal. Você tá o quê? Você tá na famosa zona de conforto. Então, isso é até interessante, porque se a gente levar literalmente essa analogia, a gente estaria falando aí de uma espécie de alguém que já é um leitor, mas que está lendo só a mesma coisa, o mesmo gênero, não está buscando nada além, não está procurando sair da zona do conforto. E você só vai melhorar de fato, né? Só vai se aprimorar, subir um degrau, se você tiver esse esforço, né? Porque sem dor, sem ganho. Então eu acho que essas analogias elas funcionam bem para esse universo da leitura aí. E essa coisa do livro ruim, né? O livro ruim não vale o esforço. É claro que também a sua maneira de identificar um livro ruim, ela vai se aprimorando, né? Conforme a leitura. E na verdade é interessante como a gente acaba chegando a sabedorias de vida por diversos caminhos, mas a gente chega sempre no mesmo lugar. Em certas coisas na vida, boa parte delas não adianta, é só com a experiência, né? Às vezes não adianta a gente estar falando aqui é o primeiro passo, mas como a gente já disse, é a sua experiência prática que vai ditar o ritmo, etc. Isso vai te treinar para perceber um livro ruim e perceber que ele não vale o esforço, né? E aí, pegando um exemplo prático, mais um, eu recentemente, numa promoção, precisava juntar 4 livros para dar 20% de desconto, tal. Eu só tinha comprado 3. Aí eu decidi comprar um quarto livro para fechar o combo da promoção. E aí eu comprei um livro que chama Reich Oculto, as influências místicas do nazismo. Aí eu falei, bom, como eu sei que... olha só que interessante, ou seja, eu mesmo, que me considero um leitor treinado, eu fui aí parcialmente enganado. Porque o que acontece? Eu comprei esse livro, eu falei, bom, eu sei que dentro do nazismo, do fenômeno do nazismo, os caras, eles tinham muito misticismo ali no meio, muitas referências a mitologias ali germânicas, né, que a gente não tem toda certeza se o cara tinha só uma inspiração, se ele realmente acreditava naquilo de verdade, etc. Eu pensei que o livro ia ir por esse caminho, sabe, explorar os conhecimentos, enfim, as misturebas místicas do nazismo que a gente sabe que existe e tal. Aí beleza, eu comprei 4 livros, esse era um deles. E eu acabei ficando curioso, esse foi o primeiro livro que eu abri e o primeiro que eu comecei a ler. Aí beleza, tô lá lendo até com uma relativa... O que eu fiz? Eu já segui uma outra dica do Adler também. Eu não fui ler logo de cara, eu fui folhear por completo e fui olhar a bibliografia. Aí eu vi que a bibliografia estava bem pobrinha, uns 10 livrinhos, assim, pô, caramba. Um livro fala de nazismo, que existe bibliotecas imensas. O cara fala de nazismo, tem 15 livros na bibliografia, já achei estranho. Aí eu fui enveredar na leitura. Aí já logo no começo, qual que é a tese do autor do livro? A tese era de que o Hitler era adivinho. Não, o Hitler tinha capacidades premonitórias. Aí eu falei, putz grila, joguei dinheiro, tudo bem, paguei 20 conto, baratinho, acontece, mas joguei dinheiro fora porque tá com essas teses, essas teorias mirabolantes e amalucadas, né? Então, é um livro fininho, eventualmente eu acho que eu vou até terminar a leitura, a gente pesca uma coisinha ou outra, talvez também não seja exatamente o exemplo perfeito de livro ruim, mas sei lá, talvez assim, um exemplo bom e acho que inofensivo, acho que ninguém vai se sentir ofendido com esse exemplo, talvez Paulo Coelho, que lá num passado bem longínquo e distante eu li na minha vida também, eu acho que aquilo ali é o típico livro ruim que não vale o esforço, a despeito do sucesso, né, no universo da cultura, né, o sucesso não necessariamente ele significa qualidade, né? A gente vê isso claramente, aliás, né? Romero Brito, Paulo Coelho, né? Esses caras que fazem sucesso, mas o produto cultural, intelectual deles é uma porcaria. Mas esses acho que seriam bons exemplos de livros ruins que não valem o esforço num sentido universal. Posso falar isso para qualquer um. Era Hitler o Dr. Charles Xavier do X-Men? É tipo isso. Poderes psíquicos, né? Mas, Andrezão, isso você me lembrou 2 coisas falando aí.
não é que o Adler vai falar, olha, livros que fazem você crescer são livros bons, certo? E difíceis. Porém, nem todo livro bom é necessariamente difícil. Eu lembro de um livro, por exemplo, que eu li pela segunda vez esse ano, que é A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Eu não acho ele um livro difícil, na qual eu tenho que me esforçar demais para entender todos os conceitos que ele está aplicando ali. Porém, é um livro bom na medida em que cada leitura que eu faço, eu aprendo algo novo. Parece que eu não tinha visto aquele detalhe. É um livro que parece que ele sempre está atualizado. Ele nunca perde o seu significado. Nossa, o cara escreveu no século passado, mas parece que o que a gente está passando agora é exatamente a mesma coisa, não é? O que eu quero dizer com isso? Existe uma facilidade na fluidez da leitura, certo? Eu sempre gosto de comparar a leitura com carros e avenidas. Tem aquelas leituras que você está numa avenida limpa e tá você com a sua Porsche, sua Ferrari, e se acelera, irmão. Você entendeu? Maravilha, delicioso, tá aquela mulher maravilhosa do seu lado, você sentindo a brisa, o vento, você descendo a encosta. Vai fundo, entendeu? É maravilhoso. Você lê, você aprende, você aproveita, e sempre quando você desce aquela encosta, você gosta de ver aquela paisagem de novo, verificar um ângulo que você ainda não viu, e naquela vendinha que você ainda não parou. E eu acho que o Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, é muito isso. É aquela Ferrari, entendeu? Você sempre aprende, você sempre tem prazer, é muito importante. Agora, e o livro difícil, e bom também, conforme eu falei, é o próprio Introdução à Arte do Belo. Porque esse sim, eu tenho que aprender bastante coisa do que o autor está falando. Necessita realmente de mais conhecimento da minha parte. Não é? Seja relendo mais o livro ou de outras leituras. Não é? Então, você veja bem, esses dois livros, que eu quis dar como exemplo aqui, tanto A Rebelião das Massas, como A Introdução às Artes do Belo, são livros que fazem você crescer de maneiras diferentes. O primeiro é que você, a cada leitura que você vai fazer todo ano, a cada 2 anos, você vai aprender algo que você não viu. Não é? O livro é o mesmo, só que você cresce mais. O segundo, ele vai te exigir um esforço, ele vai exigir que você pense para tentar descobrir os conceitos por trás, o que o autor estava pensando. Não é? Então, essa distinção é muito importante, certo? São complementares, na verdade, porque os livros bons também podem ser livros difíceis. E também o Ortega y Gasset pode ser fácil para mim, André, e pode ser difícil para outra pessoa, da mesma maneira que a Introdução à Arte do Belo pode ser difícil para mim, e mais fácil para uma outra pessoa. Tudo vai depender da vida, da bagagem, do que ela já leu, do que ela já não leu, dos níveis de leitura. Então, assim, o importante é continuar em frente, certo? E uma coisa muito importante para a gente reparar aqui é que um bom livro traz um ensinamento sobre o mundo e sobre você mesmo. Isso é muito interessante para a gente discutir aqui, porque vamos pegar aquele livro clássico que nós... eu falei aqui tem vários livros, né? Tem um Conto de Natal, que vai sair o podcast. Agora já saiu também o podcast do Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não é? Então, por exemplo, naquele livro Em Busca de Sentido, que conta a história do Viktor Frankl, ele, um psiquiatra num campo de concentração, sofrendo, você sempre aprende o quê? Você vai aprender como funcionava o mundo naquela época, e ao mesmo tempo você vai aprender coisas sobre você. Imagine você naquela situação. O que você faria? Como faria? Será que você realmente conseguiria encontrar um sentido? Esse é um típico livro que você lê e você também aprende bastante coisa. Como você encontrar um sentido em meio ao sofrimento. Como você encontrar um sentido em meio aos problemas, à insônia, às dificuldades, a todas essas medidas
de quarentena. Então, não somente você pode, mas tudo bem, o Viktor Frankl é um livro mais prático, então vamos falar, por exemplo, um conto de Natal, aqui do Charles Dickens, conforme eu mesmo tinha falado, conta a história de um sujeito, o Ebenezer, Scrooge Ebenezer, que simplesmente era avarento no Natal, não gostava do Natal, odiava o Natal, não queria estar com seus parentes, com seus amigos, desprezava as pessoas, e o que acontece? 3 espíritos o visitam e mostra para ele, olha, meu amigo, se você continuar assim, sua vida vai ser um velho ranzinza sozinho. Existem coisas boas, pessoas que te amam, pessoas que querem você ao seu lado, entendeu? E você vai aprendendo com o livro, mas o livro ele continua o mesmo, a cada ano que passa. O próprio André deu a aula sobre a apologia de Sócrates, se a gente for ver bem, o julgamento de Sócrates, um sujeito que a vida inteira, simplesmente quis ensinar as pessoas, parir ideias, fazer as pessoas pensarem, e o que acontece? A própria cidade em que ele nasceu, as próprias pessoas em que ele ensinou, querem matá-lo. E mesmo assim, ele poderia sair fora, ele poderia simplesmente fugir, ir embora, não estar lá mais com ninguém, mas ele falou, não, vou encarar minha morte com dignidade, porque uma vida que não é examinada não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. E isso é um tipo de vida que você pensa assim, pô, mas será que um filósofo, não é, André? É simplesmente um sujeito que fica fazendo coisa nenhuma, fica só fumando maconha, não faz nada? Será que uma pessoa que quer ter uma vida intelectual, quer ter uma vida de estudos, quer ter uma vida boa e bem vivida, está ali na vida de Sócrates, certo? A multidão simplesmente querendo esmagá-lo, e ele, com uma consciência individual, não negou a si mesmo. Foi até o final, enfrentando tudo e a todos. Então, isso é muito interessante, porque esses livros, cada ano que você lê, você vai aprendendo alguma coisa. Você fala assim, olha como é a sociedade hoje. Você é um sujeito sozinho, num universo de ignorantes, de pessoas que têm preconceito contra os clássicos, que não se importam com a leitura, acham que a vida é puro utilitarismo. E você lá, não, tem que ir contra a maioria, certo? Então, já por esse aspecto, você percebe, ele vai te ensinar sobre o mundo e sobre você mesmo, certo? O André também deu a última aula, não foi, Andrezão? Sobre a justiça. Pô, a justiça, Platão discutindo o que é justiça há 2000 anos, não é? Perguntas que perduram até hoje, que estão lá, que estão discutindo. Talvez se você olhar com esse olhar, olhar com essa visão na qual Platão te apresenta, você pode simplesmente entender como as coisas funcionam melhor, saber como são os conceitos e por aí vai. Eu falei agora sobre o que é felicidade também, né, que Aristóteles fala o que é felicidade. O mundo hoje acredita que a felicidade é um sentimento. O mundo também ele acha que a felicidade você só vai encontrá-la enquanto tiver dinheiro, prazeres, mulheres ou qualquer coisa do gênero. Riqueza, beleza, 1 milhão de pessoas no Instagram. Aí vai chegar lá Aristóteles no livro Ética e Nicômaco e vai te dar um tapa na sua cara. Não é, a felicidade não é um sentimento, ela não pode passar. Ela tem que ser algo permanente. E como que ela se torna algo permanente? E essa é a discussão. Mas até hoje, André, quantas e quantas pessoas, pelo simples fato de não conhecerem os bons livros, pelo simples fato de não quererem também, o cara que já lê, não querer se desafiar, não conhece essa coisa simples de Aristóteles sobre a felicidade. Ainda vai repetindo, não, é um sentimento, uma coisa legal. É exatamente por isso que os jovens, eles usam droga. Eles usam todo tipo de droga terrível. Porque, já que ele acredita que a felicidade vem pelo sentimento, qual tipo de substância pode me dar um sentimento mais maravilhoso do que a heroína, a cocaína e o crack? Só que aí a felicidade some, porque ele acredita que é simplesmente um sentimento. Por favor, André, já falei demais. Maravilha, não? Perfeita a sua observação, e você colocou uma palavra aí que me puxou uma questão essencial também e que diz muito a respeito da escolha de livros. Você falou dos clássicos, e quando a gente coloca aqui como tópico, né? Olha, um bom livro traz um ensinamento sobre o mundo e sobre você mesmo.
adquire-se uma consciência mais aguçada das grandes e duradouras verdades humanas. Esses dois pontos, eles me lembraram de um conceito essencial, que é o conceito de imaginação moral, né? Olha, qual que é um engrandecimento, um objetivo e um efeito da leitura de livros clássicos? É o exercício, né, deixar a sua imaginação moral aguçada. Então, isso diz muito a respeito do cânone, né? Então, por que Shakespeare é um cânone? É cânone e é clássico? Justamente por isso. Porque ali tem coisas universais, ensinamentos sobre o mundo e sobre o ser humano, e traz ali grandes verdades humanas. Quando eu dou aula embora eu dê aula para ensino médio, de vez em quando eu resvalo nessa questão. E aí, quando eu estou tentando mostrar para os meus alunos que, olha, o relativismo ele é uma grande furada, porque se ele fala que o livro do Paulo Coelho é tão bom quanto o livro do Shakespeare, que é isso que o relativismo diz, olha, não, mas para um pode ser que Paulo Coelho seja melhor do que Shakespeare. Bom, pode ser, mas está errado. Porque ali você não tem, no Paulo Coelho, você não tem a transmissão dentro da forma artística, da produção literária, a revelação de uma grande e duradoura verdade humana, um ensinamento sobre o mundo e sobre você mesmo. Você se coloca no lugar daquele personagem e apreende uma verdade universal, né? A boa literatura, ela faz isso. E ao fazer isso, ela se torna clássica. E ao se tornar clássica, o que quer dizer clássico entre tantas outras coisas? Quer dizer ser atual a qualquer momento, que é o que exatamente você falou, por exemplo, da República de Platão. Então, Platão, que escreveu a República há 2.500 anos atrás, a reação inicial, muito justa, de um leitor completamente púbere, completamente neófito, poderia ser, caramba, mas um livro escrito há 2.500 anos atrás, será que isso tem alguma coisa para me ensinar? Será que isso tem alguma coisa que foi escrita há tanto tempo atrás que ainda continua relevante nos dias de hoje? Não só o levantar da questão, mas também o que é afirmado, o que é colocado, né, a parte positiva do livro. E aí, quando você vê lá, é perfeitamente atual. Às vezes, parece que está falando diretamente com você, com a sua realidade circundante, né? E isso é a maior evidência de que o relativismo... A gente fez a série lá sobre o relativismo e a história da verdade, eu trouxe algumas refutações lógicas, intelectuais do relativismo, mas no fundo, a melhor refutação de todas é essa, né? Isso ser atual, ser preciso, tocar você, revelar uma verdade para você, a despeito da distância enorme, é a prova objetiva de que aquilo é superior, de que aquilo é clássico, de que está certo que aquilo esteja no cânone, porque aquilo está revelando verdades humanas, duradouras, sobre o mundo, sobre você, etc, etc. Então, quando Platão se pergunta o que é justiça, quando Platão fala que a justiça não é a verdade do mais forte, eu sou o mais forte, eu imponho o que eu quiser, o que eu impor é justo. Quando Platão diz isso é uma questão puramente atual, né? A justiça é o que o mais forte disser que é justo e acabou. Ou quando na própria República, Platão critica a democracia. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque o Platão diz o seguinte da democracia na República. Ele fala, olha, a democracia é um sistema, um regime político que invariavelmente se degenera em corrupção. Por quê? Porque ele dá o mesmo poder para todos. E sendo que a maioria é corrupta, essa maioria colocará corruptos no poder, colocará sujeitos inferiores no poder. E aí a gente olha para o Brasil e a gente vê o quê? A Dilma, o Lula, o Tiririca. Né? Então, quando eu exponho isso, eu brinco. Platão previu Lula. Os togados. Como os togados. Os togados. Sim, os togados. Daquele Perfeito. tribunal que eu não vou citar o nome. Perfeito. Então, assim, aí que relativista, né? A não ser que ele negue isso, mas aí ele vai ser o mais imbecil ainda. Mas que relativista conseguiria dizer que Platão equivale a qualquer outra coisa, sendo que Platão, 2.500 anos depois, conseguiu prever um fato da política brasileira? Né? Então, é claro que você tem nisso daí algo de bom, algo de superior, algo de verdadeiro. Né? Isso pensando nessa literatura filosófica, mas mesmo na literatura
na literatura de ficção, você tem a mesma coisa. E o exercício da imaginação moral, ele se aplica melhor à literatura de ficção, né? Então, por isso que os grandes mestres, os grandes professores falam, olha, todo mundo precisa começar a ler livros de literatura, e você pode começar até mesmo pela literatura de contos de fada, literatura infanto-juvenil, porque isso daí vai ser excelente para treinar a sua imaginação moral, para deixar a sua imaginação moral aguçada, aquilo que o Olavo fala, né? Antes de ler política, lê muita literatura, porque você vai ter ali, na boa literatura, você vai ter as principais situações concretas que um ser humano enfrenta, se depara, e aí você vai ter estofo imaginativo para se deparar depois com isso na política, com isso na lógica, com isso em outros campos, e aí você vai entender o processo muito melhor do que se fosse só da forma abstrata da ciência política, da lógica, que seja. Então, isso é um bom critério, assim, é um critério relativamente até fácil para quem ainda tiver, não, mas ainda não entendi por onde eu começo, é por aí que você começa. Né? Você pode a Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, você tem filho, lê com o filho, né? Você vai exercitar ali a sua imaginação moral. Todos esses contos de fada mais antigos, que todos eles tinham a moral da história, ou seja, todos eles revelavam ali uma verdadezinha moral humana, que a ideia naquele momento era o quê? Era você inculcar isso na educação infantil, né? Olha, então você tem lá a historinha da Bela e a Fera, que o Jordan Peterson também expõe bastante nas suas análises, né? Olha, você não deve julgar as pessoas pelas aparências, né? Então, assim, se você lê aquilo, você chega a essa conclusão. A sua imaginação absorve esse ensinamento. E aí você consegue aplicar depois em situações concretas. Claro que eu estou sendo muito, muito, assim, conciso aqui na explicação geral, né? Tem vários livros aí sobre imaginação moral, da Gertrude Himmelfarb, enfim, do Edmund Burke, etc. Mas quem quiser se aprofundar pode buscar essas leituras, mas eu acho que esse ponto, assim, ele é um ponto que ele junta vários outros aspectos interessantes que, para quem está tentando aí se localizar dentro dessa trilha da leitura, você acaba de se deparar aí com ótimos critérios. Excelente, André. Uma pessoa me perguntou esses dias no Instagram como é que ela deveria convencer uma pessoa que tem preconceito com os clássicos. Impressionante, não é? O sujeito nunca leu clássicos e já está com preconceito. Sempre a gente encontra um ser humano fora do normal. Já vi preconceito com várias coisas, contra os clássicos. Mas eu me lembro também que eu já encontrei uma outra... Nunca encontrei, eu vi um vídeo, né, que o Dr. Enéas, ele estava respondendo perguntas, né, sobre cultura e literatura. As pessoas conhecem muito o Enéas por causa da política. E o Enéas da cultura, o cara é bom também para discutir a alta cultura, livros e por aí vai. E o rapazinho da informática, né, sempre aquele rapazinho da engenharia, não sei o que, nada contra o pessoal da engenharia, mas o rapaz, infelizmente, ele também era da engenharia. Ele pergunta pro Enéas, mas para que eu preciso ler clássicos? Olha, eu nasci na era do computador. E o Enéas, né, levantou o óculos dele assim, pegou o microfone, aquela barba, né, aquele olhar intimidador de senhor de idade e apenas disse: clássico não é porque é velho, mas porque é eterno. Corroborando isso que o André falou sobre ele sempre se atualiza. Não importa em que lugar, em que tempo, em que país que você tenha nascido. Isso é muito importante a gente reparar. Porque uma pessoa que não queira ler clássicos, por exemplo, o que ela vai acontecer na vida dela? Simples. Ela vai ter que começar a pensar todos os problemas do zero. Então uma pessoa me perguntou, André, ou melhor, uma pessoa me falou, André, me perguntou da seguinte maneira: como que eu posso convencer alguém que tenha preconceito dos clássicos, né? Sempre existe pessoas assim, né? Sempre vai existir uma pessoa assim, totalmente estranha. Porém, é muito importante a gente salientar isso, porque nos clássicos já estão vários problemas delineados e resolvidos. Se você não quer lê-los e não aprender com eles, você vai ter que resolver todos os problemas do zero. Você vai ter que descobrir o que é a felicidade sozinho. E todo mundo quer a felicidade hoje. Você tá lá, meu, aprende logo com Aristóteles. Você quer do zero.
cara já falou há mais de 2000 anos. O que é a justiça, o que é o amor, não é? Entre outras coisas. Só que o pessoal não vou ler clássicos, porque clássicos é coisa de velho. Porém, o doutor Enéas já dizia, o doutor Enéas da cultura. Clássico não é porque é velho, mas é porque é eterno. Então, a isso que o André falou é muito importante, porque só é possível você ter uma imaginação moral aprimorada se sua cultura também for aprimorada, para você entender. Não é? Existem sempre exceções a regras, evidente. Porém, esse é um ótimo caminho para se começar. E é evidente, você vai começar agora porque você já tem as técnicas de leitura, não é? Você já sabe como começar e ler sozinho. E isso é muito importante a gente reparar que esse tipo de leitura que você vai fazer, porque a gente indica os bons livros, os livros clássicos, para você não se tornar um pendrive humano. Não é isso que a gente quer. Ah, por exemplo, você sabe todas as informações, tem gente que é assim, eu só quero comprar livro para ter uma biblioteca, mas não quero ler. Só quero chegar lá, falar quantos livros eu li, só quero postar frases de efeito, não é? Só quero ser um famoso beletrista, né? O famoso beletrista, certo? Não é isso. Os bons livros, os livros clássicos, os livros difíceis, repetindo, ele é importante para o seu crescimento pessoal e para entender o mundo e descobrir a sabedoria, buscar a sabedoria, porque você vai meditar, você vai pensar sobre essas coisas, você vai ficar mais sábio ao lê-los e aprender com eles. É assim que você busca. Não é simplesmente, as pessoas querem ser sábias assim, André, elas querem uma infusão direta, né? Não, já tá lá o Eureka, sabe? A famosa, o Eureka, mas o Eureka ele nunca vem do nada. Eu lembro de ter um dia assistido um vídeo do nosso querido Rodrigo Gurgel, e ele falou, cara, o negócio é o seguinte, quer dizer, ele não fala cara, né? Ele fala, meus caros, ele fala bem assim, inspiração é 5% do seu trabalho, 95% é técnica, é esforço, é rotina, aí a inspiração é a cereja do bolo que te ajuda. Só que hoje o pessoal quer fazer ao contrário, André, é 95% de inspiração, 5% de ajuda. Então eles querem ter uma boa vida, eles querem viver bem, quer ter sabedoria simplesmente não fazendo nada, vivendo a rotina do dia a dia, lendo uns livrinhos ali, lendo umas coisinhas ali, umas frases de efeito e por aí vai. Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Você já tem sorte, você que está ouvindo, que você está escutando isso daqui, para aprender e ainda aprender não somente a como ler, mas também aprender outras coisas. Que isso é muito importante. Adler, ele nos vai alertar da seguinte maneira. O nosso corpo, quando a gente sente dor, a gente percebe isso, né? Quando aconteceu alguma coisa com ele, quando nós não temos mais a mesma força, a gente percebe. Hoje mesmo, André, eu percebo que eu não corro tão rápido quanto eu corria quando tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade, certo? Então, o nosso corpo físico, ele tem um pico. Depois disso, você não consegue mais chegar, você não consegue mais ultrapassar. Você só vai o quê? Atrofiando. Né? Só vai o quê? Deteriorando, certo? Alguns deterioram com muita saúde, outros, né, com um pouco menos de saúde. Mas você vai perdendo a força física, você vai perdendo uma série de coisas. Porém, com a mente, o processo é inverso. Isso é muito interessante. O processo, ele é inverso. Sabe quando a mente deteriora? Não tem idade. Quanto menos você ler, quanto menos você não consegue ler os bons livros, quanto menos você se alimenta de clássico e quanto mais você se alimenta de porcaria, com as ansiedades do dia a dia, simplesmente lendo política o dia inteiro e não faz mais nada, seu cérebro ele vai o quê? Atrofiando. O cérebro ele não tem idade para não, depois, e a gente não está falando aqui de Alzheimer, né? Alzheimer é outra coisa, né? Alzheimer é um problema realmente grave. A gente está falando aqui de burrice. A gente está falando aqui do quê?
de problemas psíquicos, né, sentimentais que poderiam ser evitados. Eu acho que na Odisseia, talvez esse podcast já vai ter sido lançado, a gente vai falar sobre ansiedade. Eu até falei no Instagram sobre ansiedade. Muito da ansiedade também é do que a gente vê, do que a gente lê. Tem gente, André, que está esperando todo dia o governo acabar. Tem gente que está esperando que todo dia o mundo acabe. Como que é uma vida de uma pessoa assim? De ansiedade a ansiedade. Ela não consegue se alimentar de nada de bom. Tá? A mente tá raquítica. A mente não consegue pensar em outra coisa além disso. Então, assim como os músculos, a mente pode atrofiar se não for usada. Certo? E tem um detalhe muito interessante que o Olavo de Carvalho, ele acrescenta aí. A gente percebe quando o nosso corpo perde força e quando nós estamos com dor. Mas, porém, contudo, todavia, no enquanto e porquanto, André, quando ficamos mais burros, nós não percebemos. A mente, ela simplesmente não dá um alerta. Você vai continuando naturalmente como se achasse a pessoa mais inteligente do mundo, não é? Vai ficando mais convicto na burrice, né? Exatamente, assim, é o campeão, entendeu? Muito importante isso daí. Vai acrescentar alguma coisa? Começa a ler Harry Potter e acha que agora ele... E vejam, eu tô falando isso, eu só tô dando o exemplo pelo fandom da internet, etc. E porque eu li Harry Potter, até gosto de Harry Potter, mas eu sei o que Harry Potter é, né? Eu não ler Harry Potter, maratonar a saga Harry Potter, não faz de ninguém gênio, né? Não faz de ninguém grande leitor, embora seja uma leitura assim de distração e até imaginativa, com o seu algum valorzinho ali para se considerar. Mas eu queria falar, então e foi engraçado que você citou essa frase do Olavo, esse ensinamento do Olavo, porque eu também ia falar dele agora, ia falar, que nem assim, quando você perde dinheiro, você tem R$1.000 na conta, né? Aí você gasta 100, gasta 200, quando chega, né, você abre lá o aplicativo, putz, perdi, né? Ou mesmo que você tenha gasto bem o dinheiro, putz, tô sem, perdi, tenho menos. E isso é um problema, porque eu posso precisar daqui a pouco de novo, etc. Com as intelectuais da ordem da inteligência, né, o efeito é meio que o inverso. Você não percebe que está perdendo e também não dá falta, né? Porque você vai mergulhando na convicção da sua burrice. Né? Isso ajuda muito a entender eruditos burros, que aí é o ponto do que o objetivo não é ser um pendrive humano, né? As pessoas confundem muito isso, né? A erudição com a sabedoria. A sabedoria é o que você faz com a erudição, né? E então, assim, dito de maneira bem, bem resumida, né? Então, eu sei, eu consigo citar aqui poemas de John Milton de cabeça. Olha, isso, claro, isso pode ser um indício de sabedoria, né, eventualmente, mas não necessariamente. Né? De repente você é só um pendrive humano, você não sabe o que você faz com isso, né? O que isso realmente muda em você, muda a sua vida, muda suas capacidades, né? Então eu acho que o ensinamento legal trazido disso daí é esse, né? A sabedoria é uma coisa, a erudição. Erudição é muito legal, é muito legal. Não, porque o movimento artístico do século XVI, que trouxe a ideia da sombra, isso é muito legal, né? Mas isso não necessariamente significa a sabedoria, né? E agora retornando ao ponto inicial, esse grande ensinamento aqui, né? De que você precisa exercitar, né, a sua mente o tempo todo, porque nesse caso o paralelo com os músculos funciona. Se você não exercitar, você atrofia. Porém, a diferença é que a tendência é que sua capacidade muscular é inversamente proporcional à sua idade, mas a sua capacidade mental ela pode ser diretamente proporcional à sua idade, né? Quanto mais idade, mais sua mente pode se potencializar, enquanto aos músculos, mesmo que você seja Exatamente. um grande atleta, um grande treinador aí do aspecto físico,
algum decréscimo com o passar do tempo você vai ter. Se você for muito fiel ali nos seus treinos, menos do que quem é sedentário, mas inevitavelmente você vai ter decréscimo. Ao passo que a mente você pode aumentar a sua capacidade junto com a sua idade. Eu acho que isso é um insight genial para aquela minoria que realmente tá na vibe, para usar aí a expressão do momento, tá harmonizado com o objetivo de crescer intelectualmente. O André, você deu um ótimo exemplo do erudito burro. A gente vê na mídia, em outros lugares, pessoas que falam sobre política, que falam sobre filosofia e sempre falam as coisas mais burras possíveis. E são pessoas que elas leem. Mas o que elas estão lendo? Por isso que é muito importante. Às vezes, a senhorinha do Zap ali, ela tem uma profundidade maior do que um sujeito que está na universidade. Por quê? O cara que está na universidade, ele não lê necessariamente os clássicos. A gente sabe como funciona a universidade hoje. Ele vai ler os clássicos com uma mistura ali, carga ideológica e etc. E ele não vai conseguir ter aquela dimensão. Ele não medita, ele acumula informação. Ele quer simplesmente passar na prova, não repetir de ano e por aí vai. Por isso que eles erram muito. Apesar de ter leitura. Mas o que? São livros ruins, não adianta. Se você lê muito e etc., você vai ser inferior no intelecto comparado àqueles que leram pouco, mas leram os livros certos. Você entendeu? Essa diferença ela é muito importante. É melhor eu ficar só com a tríade grega, Sócrates, Aristóteles e Platão, do que simplesmente ler essas porcarias modernas sobre política. Eu vou entender muito mais. E o que acontece? O pessoal não tem a base. Entendeu? Eles não têm a base. Porque ninguém mais liga, né? E se você não honra, tá escrito na Bíblia, não é? Honra teu pai e tua mãe, não é? Para ir bem sobre a terra. E nós podemos colocar esses mestres antigos, como Sócrates, Aristóteles, Platão, não é? Como pessoas que exercem essa função paterna da inteligência. Se você não os honra, você vai se dar mal, não é? Você vai se dar mal, infelizmente. Você não vai conseguir simplesmente ir bem. E o que nós mais temos hoje, André, eu estava vendo, inclusive, uma das aulas do Munir Nasser, né? Grande professor maravilhoso. Quem nunca viu, por favor, quem nunca ouviu, vai no Google, coloca Munir Nasser, qualquer coisa você pode ouvir dele é bom. Né? Ele também faz análise de livros e ele já faleceu. Aí ele estava falando uma coisa assim, ó, aqui no nosso programa de leitura, aqui a gente não discorda de Platão, Aristóteles e Sócrates. A gente só concorda. O problema da modernidade é que ninguém mais quer concordar com eles. Eles só querem discordar, certo? Evidente, né, que tem uma coisinha ou outra ali que são complicados, né? Você fala assim, olha, isso daqui é meio estranho, mas normalmente o que eles falam, você tem que parar, pensar e ouvir, certo? Só que eles estão sendo jogados fora, né? Ele falou uma coisa legal, mas olha esse daqui, esse autorzinho aqui maravilhoso, que você tem que começar a ler para entender o mundo, de Jamila Ribeiro, né? A Márcia Tiburi. Esquece esses caras aí, eles são antigos demais. E são homens. As duas falariam. Não, eles são homens brancos, gregos. Então, ocidentais, malvadões, né? Não, mas isso que você colocou, isso é interessante. É aquilo que eu me remeti lá atrás, ao problema do cânone, né? Já disse naquele momento, mas vale enfatizar. Quando a gente vê, tem aquele livro do Harold Bloom, né? O Cânone Ocidental, onde na década de 80, ali 90, ele já está denunciando esse ataque ao cânone. Começaram a surgir os
estudos colonialistas, estudos feministas, estudos de gênero. Falou, não, agora a gente tem que deixar de ler Platão, Sócrates, Aristóteles, Kant, Descartes, Shakespeare, porque a gente só está lendo homens brancos ocidentais, né? E então você passa a ter uma mudança radical na concepção de cânone, na concepção do que é clássico, só que aí é aquela coisa, é a frase do Enéas que você falou, essas coisas elas não são clássicas, porque elas são velhas, porque elas são de homens, porque elas são de brancos, é porque elas são boas, porque elas são verdadeiras, né? Porque essa frase do Enéas, ela sempre me remete a uma frase do Mahler, né? Atribuída ao Mahler, nunca fui verificar se é do Mahler mesmo, mas que ele fala assim, que tradição não é você preservar as cinzas, mas não é você adorar as cinzas, né? Mas é preservar a chama. Então, quando você lê os clássicos, por exemplo, né, quando você lê esses homens brancos malvadões, que você não está lendo porque são homens e porque são brancos, mas porque são bons, e viraram cânone, e viraram clássico, porque são bons, né? Não tem o dilema do Tostines, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Não tem esse dilema nos clássicos, né? Os clássicos são clássicos porque são bons, eles não são bons porque foram transformados em clássicos. Não, eles se tornaram clássicos porque são bons. Não é um caminho aí de ambivalente, né? Ambíguo. É um caminho único. E isso é, assim, para a gente entender o universo da cultura hoje, com os ataques relativistas, estruturalistas, desconstrucionistas, e que vai culminar, por sua vez, nas escolas de Frankfurt da vida, e nas Djamilas, e nas Márcias Tiburis, etc., é essencial, né, as pessoas estarem cientes dessas coisas. Esse livro que eu citei, o Cânone Ocidental, é bem pertinente de ser citado aqui nesse podcast, concluindo essa série sobre leitura, porque o Harold Bloom era um crítico literário, né? Então o livro chama O Cânone Ocidental, Os Livros e a Escola do Tempo. E eu acho que é um livro muito bom, mas ao mesmo tempo, sempre que eu lembro desse livro, eu fico um pouco deprimido, porque ele é um livro, se eu não me engano, eu não vou lembrar, ele é um livro de 1994, né? Como eu disse, é década de 90, né? Quando ele foi publicado, foi um grande baque, né? Um grande boom, e tudo que ele denuncia lá é um livro de crítica literária no seu gênero, mas tudo que ele denuncia lá, beleza, ele colocou, foi denunciado, mas a gente perdeu, porque hoje, nas grandes universidades americanas lá, de Yale, Oxford é inglesa, né, mas Yale, Cambridge, enfim, nas europeias e americanas, né, Ivy League, não sei o quê, você tem competindo com as cadeiras onde se estuda Shakespeare, Platão e por aí afora, Jane Austen, né, que tentaram, a Jane Austen foi um caso que tentaram transformar numa outra coisa. Não, era uma feminista, Van Lalette, não era nada disso. Jane Austen também é só uma mulher branca fazendo boa literatura. Mas essa batalha, num certo sentido, ela é uma batalha perdida, porque hoje o cânone, por enquanto, ele ainda está competindo e está começando a perder já, em grande parte. Não, eu vou fazer uma cadeira, uma disciplina de estudos de gênero, de estudos africanistas, de estudos pós-colonialistas, de estudos feministas. Aí você vai ler um monte de autores que não são bons, só porque eles são mulheres, negros, de países colonizados, e por aí afora. Ou seja, o que o Bloom denunciou nesse livro, foi ótima a denúncia que ele fez, e o livro é muito bom, mas perdemos, né? Então, para quem está tentando se colocar na trilha das boas leituras aí, é um ponto importante para se destacar. Pô, Andrezão, eu tenho aqui o livro, o Guia Politicamente Incorreto da Literatura Americana e Inglesa. Eu não sei se está à venda aí esse livro, mas ele fala, a professora que escreveu esse livro, a professora inglesa, ela fala justamente sobre esse ataque, né, sobre a literatura inglesa. Que basicamente você vai lá aprender literatura e você não aprende literatura, né? Você aprende toda, você vai aprender, você não vai aprender Shakespeare, meu Deus do céu. É como se você for
na Universidade de Letras no Brasil e você não aprender Camões. Qual a importância do Camões? E é capaz, né? Eu tinha amigos meus, eles diziam que quando um falou, eu nunca frequentei a Universidade de Letras, tá? Mas eu conheci 4 pessoas que frequentaram e 4 pessoas que o frequentaram na universidade pública. Um falou que quando o professor falou sobre a Odisseia, eles não precisavam ler, e o professor também não falava nada sobre a Odisseia, misturava com o marxismo. O outro falou que um professor estava ensinando as técnicas, o significado ali do livro de Horácio, Virgílio, não é? E os alunos nem tinham ainda começado a ler Virgílio. Um outro simplesmente disse que só entrou para fazer greve. Não é? Olha, eu não sei, eu não posso falar por todos que vão, estou falando pelas pessoas que eu simplesmente conheci. Evidentemente que elas não são a totalidade, mas a gente sabe, pelos estudos que estão saindo, pelo que o pessoal pelas teses que estão saindo na universidade, a preocupação boa é estudo de gênero, não é encontrar relações feministas, raciais, e não sei aonde, nos autores, se Monteiro Lobato é racista ou não, e entre outras coisas, não é? Então, assim, um ataque que está acontecendo no mundo todo. Porém, sabe de uma coisa, André? Sabe por que esses livros foram preservados desde épocas imemoriais? Homero, Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Horácio, Virgílio, Montaigne, entre outros, Shakespeare, o próprio Camões que a gente citou. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês. Uma pessoa lia aquele livro e falava assim, cara, esse livro é muito bom. Vale a pena meditar nele por muitos anos e também recomendar para as outras pessoas. Essas pessoas que também liam, elas falam, nós precisamos passar para outras pessoas, precisamos preservar esses livros, porque eles têm o quê? Uma sabedoria que vai servir para a minha geração e para a futura. E os livros foram, a cada época, sendo copiados por algum escriba, por algum copista. Uma coisa é o seguinte, né? Eu tinha um professor lá de filosofia medieval na universidade. Aí um sujeito até perguntou para ele assim, né? Que o sujeito acabou descobrindo que ele fez a seguinte pergunta, André. Mas como é que esse livro do Sócrates, Platão, Aristóteles sobreviveram? Né? Esses livros dos gregos. Aí o professor falou, porque a igreja, ela simplesmente, os monges, eles copiaram os livros, né? Quando chegava lá um manuscrito, copiava, né? Já estava ali ficando ruinzinho e fazia uma cópia e por aí vai. Os livros também dos poetas romanos e por aí, entre outros. E ele perguntou, mas por que a igreja vai fazer isso, né? Esses pagãos, ele falou, porque a igreja é culta. Entendeu? Porque a igreja, ela é culta. E isso é muito importante, porque o que você está criando? Você está criando uma pessoa ler para uma outra, que repassa para uma outra, que você copia e outros lerão e por aí vai. Você está criando uma coisa que o Mortimer Adler vai chamar de a grande conversação. A grande conversação, André, é o que mais falta nos dias atuais. Por quê? Sempre tem aquela bendita pergunta: por qual livro eu devo começar a ler? Por qual livro eu devo começar a conhecer o Ocidente? Por qual livro eu devo começar a filosofia? Por qual livro eu tenho que começar a minha vida? Por qual livro eu tenho que começar a buscar a sabedoria? Este é um sentimento natural, porque as pessoas querem começar do princípio. Elas não querem pegar o meio da coisa. Elas querem, eu queria fazer um negocinho assim, ordenação, com hierarquia. Não quero me sentir o quê? Perdido. Ninguém quer se sentir perdido. Evidente. Por isso que elas procuram listas, por isso que elas procuram alguém que possa ajudá-las, por isso que elas procuram recomendações por onde ir, por onde começar.
Né? Essas perguntas elas são feitas frequentemente. Então, Adler ele desenvolveu o conceito de grande conversação, não é? Que é o aprimoramento intelectual por meio da leitura dos clássicos universais da literatura, filosofia, história, teatro e outras áreas do conhecimento. Adler entendia a melhor educação como estilo cuidadoso dos grandes livros. Então, isso é muito importante, a gente tem que ficar bem claro. Essa demanda já chegou para o Adler. Quando você pergunta qual livro devo começar, por onde eu devo começar a ler, isso já chegou para o Adler. Adler já respondeu essa pergunta. Ele já fez isso. E sabe de onde surgiu essa necessidade, André? Foi acontecer o seguinte. Um dia ele foi começar a ler o filósofo John Milton, não é? E quando ele começou a ler John Milton, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Newton estava conversando com Platão, e por sinal, ele também vai descobrir que Milton leu Platão aos 5 anos de idade. Ele não tinha lido ainda Platão. Eu já tô velho, né? Já não sou mais um adolescente. Já não tenho, né? Já deveria ter começado mais jovem. Não exatamente como Mill, né? O John Mill, já que ele é. Eu esqueci, não é Milton, pessoal, falei errado, John Mill. Já que ele. Mill também era uma exceção à regra, né? Talvez ler com 5 anos não seja o caso. Talvez ler um pouco mais velho. Mas de qualquer forma, todos nós aqui começamos a ler tarde os clássicos. Ou muitas vezes nós não começamos. E agora nós temos, numa atitude bela, corajosa e honrosa, começar agora. Faz parte. Não dá para a gente simplesmente voltar ao tempo e dizer, não, eu queria ter uma educação melhor. Não, eu queria ter lido aqueles livros. A escola não passou, seus pais não sabiam. Não adianta culpar. Não adianta colocar a responsabilidade no outro. Eu sei, às vezes o Brasil, temos problemas, mas agora a gente tem que fazer o nosso. Sempre dá tempo, não importa a idade. E foi isso exatamente que o Adler fez. Ele falou, nós precisamos desenvolver um material em que as pessoas elas vão conseguir ler todos os grandes clássicos de uma maneira ordenada. E assim, terem sabedoria. E ele fez esse programa que a gente faz no Teatro das Ideias, chamado de Educação Liberal. E isso é muito importante, tá? O que é a educação liberal? Ele fez um plano que são de muitos livros e de muitos temas. São mais de 50 livros, mais de 400 tratados e por aí vai. Porém, nós aqui adaptamos ele tendo em mente a realidade brasileira, as aulas do professor Olavo de Carvalho, as aulas do professor José Monir Nasser, as aulas, ou melhor, os escritos de Carpo, e entre outros, certo? E nós chamamos essa primeira temporada, que está no Teatro das Ideias, certo? Introdução Geral aos Grandes Livros e à Educação Liberal. Essa é a primeira temporada. É Introdução Geral aos Grandes Livros, certo? Para quem nunca teve contato, para quem não conhece. E uma das minhas grandes alegrias é ver pessoas que nunca tiveram contato com Sócrates, Aristófanes, não é? Aristóteles é outra coisa, agora Aristófanes, e elas lendo. Ou, às vezes, não dá tempo de ler, porque nós não somos um clube de leitura, evidentemente, somos uma escola de formação, mas elas, nossa, nunca imaginei que já existia fake news na Grécia. Ou melhor, não exatamente fake news, mas maneiras de difamação sobre a felicidade e coisas que nós conversamos, certo? Então, essa introdução geral aos grandes livros vai te preparar para esta imaginação moral, certo? Para elevar a sua cultura e entender como extrair a sabedoria desses livros que nós selecionamos aqui. Porém, nas palavras do Mortimer Adler, o que é uma educação liberal? Certo? Não tem nada a ver com liberalismo econômico, né? Não tem nada a ver com o pessoal da prudência e sofisticação, certo? Liberal tem vários sentidos aqui, certo? O Adler ele vai dizer o seguinte: é fácil dizer o que não é educação liberal. Ela não é uma educação especializada, não é vocacional, profissional ou pré-profissional.
não é uma educação que ensina um homem a fazer qualquer coisa específica. Lembra do podcast passado que nós falamos sobre isso? A diferença entre ensino e educação. E dentro do ensino, certo? O aluno, ele deveria ter aprendizagens gerais para poder continuar a sua educação para frente. Esse é o ponto. Por quê? Conforme nós falamos, se ele tivesse, sei lá, ele passa 10 anos aprendendo algo específico, se aquele emprego acabar na vida com a internet, ele não sabe mais fazer mais nada. Certo? Então não é uma educação que ensina um homem a fazer qualquer coisa específica. Preste atenção. Certo? É uma espécie de educação, Adler já disse, que nenhum americano estava recebendo na época dele, nas escolas públicas. Porque somos todos especialistas agora. Só queremos saber uma pequena faixa e camada da realidade. Somos todos treinados a ser Átila Yamarino e entre outras pessoas. Sabe, só aquela coisa, né? Aí você vai ler, por exemplo, nós vamos fazer em algum domingo, não sei se vai conseguir ser, não sei se vai conseguir ser nesse ano, o novo livro da Marcia Tiburi. A Marcia Tiburi só fala de fascismo, ela fala a mesma coisa e só fica requentando. Ela é especialista, não é? Em xingar as pessoas em fascista. É isso, é a especialidade dela. Passou 30 anos na universidade. Né? Então, mesmo no início do ensino médio, somos informados de que devemos começar a pensar como vamos ganhar a vida. Não é assim? Você está lá terminando, chegando no ensino médio, a professora já coloca em terror. Se você não passar no vestibular, sua vida vai ser uma merda. Os 4 cavaleiros do Apocalipse irão desgraçar a sua vida. Ninguém vai olhar para sua cara. A sociedade vai cuspir em você. Você tem que escolher algum vestibular. Você não pode simplesmente pensar em outras coisas. Você não pode simplesmente fazer um técnico. Você não pode simplesmente pensar em outras coisas. Não, o vestibular é o caminho. Mesmo que você tenha que fazer o FIES, ficar devendo 300 mil reais para o governo e não ter aquele emprego que você precisa e ficar em dívida. Certo? É isso. Os pré-requisitos que deveriam nos preparar para essa atividade tornam-se cada vez mais os ingredientes da nossa dieta educacional, diz Adler. Receio que teremos de admitir que o processo educacional na América e também no Brasil, eu acrescento, é uma maneira bastante agradável de passar o tempo até que estejamos prontos para ir ao trabalho. Ou seja, você não faz nada na escola, tal... o seu professor te coloca lá, etc. Coisa que nós já discutimos. Né? Até você conseguir um emprego, ter seu dinheirinho. Então, voltando à pergunta, o que não é educação liberal? Tentando responder mais um pouco agora o que seria. Certo? Certo. O que falta é educação para o ser humano. Lembra do podcast anterior? A diferença entre ensino e educação? Educação é algo que você só vai fazer ao longo da vida. É algo que o jovem, ele não faz, porque ele é imaturo. A educação você vai adquirindo. A educação são para pessoas maduras. Educação para fazer o máximo de nossos poderes humanos. Educação para nossas responsabilidades como membros de uma sociedade democrática. Educação para a liberdade. Isso é o que é uma educação liberal. É a educação que nos prepara para ser homens livres. Você precisa ter essa educação se quiser ser feliz. E isso não é demagogia, porque nós aprendemos lá no Teatro das Ideias que a felicidade não é um sentimento, é algo que vem com o hábito, com as virtudes, pois a felicidade consiste em aproveitar ao máximo a si mesmo. Você precisa ter essa educação se quiser ser um membro da grande comunidade, certo? Que começa sei lá, em Homero, passa por Jó, passa pelos apóstolos, passa pelos filósofos gregos e por aí vai. Pois pertencer a uma comunidade implica a capacidade de se comunicar com outras pessoas. Esse é o nosso grande problema. Né, eu até vou abrir a palavra aí para o André, porque é o seguinte, a gente quer falar coisas mais elevadas às vezes, quer às vezes puxar um negócio lá para cima, só que as pessoas não estão preparadas. Elas não sabem ler, elas não tiveram preparação, elas não leram, elas não tiveram uma imaginação moral. Então elas entendem uma série de coisas, mas não aquilo que está escrito. Isso é muito interessante.
Não é porque nós não estamos no mesmo nível, as pessoas não estão niveladas. São como se existissem comunidades diferentes, justamente porque elas não tiveram esse tipo de educação. Certo? Pode falar, André. Não, eu só queria, na verdade, eu acho que temos um acordo absoluto. Eu queria só destacar aí justamente isso, né? Essa proposta toda do Adler, que a gente tenta, né, de maneira modesta, mas bastante séria, bastante empenhada, bastante dedicada a dar prosseguimento no Teatro das Ideias, é sempre assim, não, os caras só estão fazendo merchandising, eles só querem vender o produto, não é isso. Né? É claro que a gente precisa colocar num formato em que isso seja capitalizado para a gente conseguir prosseguir fazendo, né? Fazer coisas melhores e mais sérias e por aí vai. Exato, melhorando em todos os aspectos, né? Técnicos, enfim, podendo usufruir de mais tempo para fazer as pesquisas e as leituras e transmitir. Então, assim, eu acho que a culminância final, né? Então, olha, você ouviu tudo, entendeu, quer entrar nessa empreitada, nessa trilha, nessa caminhada, o próximo passo que você deve dar, ou deve dar, depende de você, mas que você pode dar com toda certeza e que a gente vai dar um prosseguimento nisso é ir lá para o Teatro das Ideias, um projeto aí bastante interessante, onde a gente vai pôr isso tudo em prática, né? A gente dá o passo seguinte, tudo isso que a gente teorizou aqui, a gente vai para os livros importantes, clássicos, faz a leitura, explana, quer dizer, cada um faz a sua leitura, né? Como você bem apontou, não é um clube de leitura, a gente não vai fazer exatamente a leitura junto, mas a gente lê e transmite ali o principal, o essencial. Então é o próximo passo a ser dado, ao qual todos estão aí convidados, né? Aqui nesse clima de encerramento de um 2020 aí surpreendente. Fica o convite nosso aí, meu, mas do Luciano também, tenho certeza, para você participar dessa empreitada em 2021. Eu acho que se você se sentiu tocado, falou, não, putz, isso aí faz muito sentido. E eu acho que faz, a gente argumentou bem nesse aspecto. O próximo passo é você estar lá. Então, venha, né? Não é mais do que um mero merchan isso aqui. Isso aqui não é, né? Não compre o meu produto porque não, vai muito além disso. Então, acho que quem percebe aí a nossa dedicação, nosso esforço, né? A gente poderia, se a gente quisesse simplesmente fazer merchan de um produto, a gente podia fazer o oposto, na verdade, do ponto de vista de produto, se o objetivo fosse ganhar dinheiro, a gente provavelmente estaria fazendo coisas bem opostas a tudo isso que a gente está fazendo aqui. Olha, não, vamos falar da politicagem do dia, o dia inteiro, que o pessoal está naquela sanha maluca por saber a verdade do dia. A gente está mais preocupado com as verdades eternas. Então, vá lá e tenho certeza que todos vão se sentir recompensados. Exatamente. E para finalizar, não é, o nosso amigo Adler, ele vai entender que essa educação, ela é importante, certo? Para você entender o mundo em que você vive e para que você também saiba qual que é o seu dever enquanto você está na sociedade. Para ter também a virtude e a inteligência. Isso é muito importante. Eu quero terminar apenas com uma frase do Adler aqui. Uma sociedade livre é uma sociedade composta por homens livres. Para ser livre, você precisa ser educado para a liberdade. Isso significa que você tem que pensar, pois o homem livre é aquele que pensa por si mesmo. Isso significa que você tem que pensar, por exemplo, sobre os objetivos da vida e da sociedade organizada. Estas são as questões levantadas na primeira temporada aqui do Teatro das Ideias. Então lembra que nós falamos sobre o desafio de você começar a ler, não é? Você tem um método, você precisa aplicá-lo, tente aplicar em bons livros, em livros difíceis, livros de distração também, evite os livros lixo, perda de tempo, nossa vida, ela é curta, nós já temos que ter a paciência, não é? A longanimidade
de aprender, certo? Então, já, por favor, vivemos sempre num paradoxo. Ao mesmo tempo, a vida é curta, mas ao mesmo tempo tem que ter paciência. Então, não atrapalhe, não leia os livros lixo. Não? Então, você também precisa do quê? Dos clássicos. Você precisa de uma ordem, e essa ordem foi dada pelo Adler. E a gente fez justamente isso porque muitas pessoas quiseram, o que a gente faz, como que a gente pode ser orientado. Então nós montamos essa ideia, certo? As informações que eu estou colocando aqui vai estar no site também, né? Lá no link, você pode entrar aí na descrição, certo? Mas, por exemplo, o que é esses livros, essa primeira temporada que ele fala Introdução Geral aos Grandes Livros e Educação Liberal? Então, por exemplo, nessa primeira temporada, são o quê? 21 autores que nós estamos explorando, certo? Com mais de 20 livros também, em torno de 25 livros, certo? Então, por exemplo, vamos começar lá. Nós começamos com Platão, 2 livrinhos, Apologia e Critão, certo? Livros curtos, que qualquer pessoa consegue ler, certo? Que você consegue ler, se você não quiser ler, você pode ver a aula. As aulas elas ficam gravadas e elas são feitas aos sábados, não é? A cada 15 dias, justamente para quem quiser ler, ter tempo. Lembre-se, esse tipo de trabalho, a busca da sabedoria, a leitura, como saber viver bem, como saber viver melhor, como ter uma imaginação moral, nada é feito com pressa. Ah, não, tem que ter aula todo dia, meu filho. Não funciona assim. Você pode avançar se você quiser, porque nós deixamos a lista lá para você ler sozinho, não é? No máximo aqui nós somos aqueles que, vamos explicar aquilo que você não entende, ou dando uma orientação melhor. Então lá, por exemplo, vai ter Platão, Apologia, Aristófanes, vai ter Platão de novo, a República, Aristóteles, Ética Nicômaco, agora próximo é o outro livro do Aristóteles, a Política. Lembrando que, por exemplo, isso que é legal, o Adler ele montou da seguinte maneira, a República, a gente só tem que ler o capítulo 1 e 2, porque faz todo o sentido com o capítulo 1 da Ética Nicômaco, e agora o pessoal vai ler o que? O capítulo 1 da Política de Aristóteles. Então você não precisa ler o livro inteiro, porque é só uma introdução geral, conforme nós explicamos nas aulas anteriores. Como você monta livros por temas, não é? Às vezes você pega um livro grande, ele fala sobre vários temas, mas eu só quero um tema específico. Evidente, por exemplo, um livro como a República, ele tem vários temas ali dentro dele. Ele tem sobre o que é a justiça, sobre o que é a virtude, sobre o que é a velhice, sobre o que é várias coisas. Mas aqui é a introdução geral, então, as grandes ideias. Então a gente vai saber o que é a justiça, com Platão, o que é a felicidade, e por aí vai. Depois nós iremos para vidas paralelas de um dos grandes escritores da antiguidade, Plutarco, que escreveu sobre quem? Sobre Alexandre o Grande e Júlio César, certo? E por que era importante nós lermos Aristóteles antes? A política. Porque Aristóteles ensinou isso para Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele foi discípulo de Aristóteles. Entendeu? Depois nós iremos para o Novo Testamento, ler São Mateus e Atos dos Apóstolos, depois para Santo Agostinho, Confissões, Maquiavel, o Príncipe, Garganta e Pantagruel, do Rabelais, depois os Ensaios de Montaigne, depois Shakespeare, Hamlet, depois Locke, segundo Tratado sobre o Governo, Rousseau, o Contrato Social, Eduardo Gibson, o Declínio em Queda do Império Romano, certo? Depois a Declaração da Independência dos Estados Unidos, depois Smith, A Riqueza das Nações, Marx, Manifesto do Partido Comunista, Tocqueville, Democracia na América, Ibnes, O Construtor, que é uma peça de teatro, e Schrödinger, O que é a Vida. Então, por exemplo, essa é a nossa primeira temporada. Introdução às grandes ideias. Terão mais temporadas. Quando a gente acabar a primeira, a gente anuncia a segunda, que será um outro tema. Nós voltaremos aos livros clássicos. Eu já posso te adiantar que a segunda a gente vai começar com Homero, tá? A gente não começou essa primeira com Homero para não assustar ninguém. O cara vai pegar, né, André? Livro de 800 páginas, não está acostumado. Então vamos começar a pegar um livro clássico, tranquilo, que é Apologia, que tem 20 páginas, para ninguém ficar assustado. O negócio é light, né? Ninguém precisa... A gente é espaçado, né? É espaçado, tem o espaço de 15 dias para a pessoa
né? Quem quiser fazer a leitura. Eu sempre falo isso, eu falo isso lá nas próprias aulas, mas é interessante compartilhar aqui também. Eu digo por experiência própria, né? Também na faculdade, quando tinha certas leituras. Quem nunca trocou uma leitura por um filme? Tô sem, não consigo, ou até mesmo não quero, vou ver o filme em vez de ler. Né? Eu assisto a aula, vejo o filme e faço a prova, faço o trabalho e dá certo. Então, assim, é claro, a gente espaça, os textos normalmente são curtos, né? Nunca é o livro inteiro. Quando é o livro inteiro, é porque o livro inteiro é curto, como é o caso da Apologia do Critão. E é espaçado, a gente deixou esse espaço de 15 dias justamente por isso. Você vai fazer a sua própria leitura, a gente não intervém exatamente na leitura, porque não é um clube de leitura, como você disse, né? E a coisa é feita de uma maneira assim que cabe no bolso intelectual de todo, cabe no bolso financeiro e cabe no bolso intelectual de todo mundo também. E uma outra coisa que, como o Teatro das Ideias, ele já está, assim, a gente começou ele na metade do ano, aproximadamente, né? Eu sei que deve ter gente se perguntando, puxa, mas se eu entrar agora, eu não vou ter algum tipo de prejuízo, porque eu vou ter que recuperar tudo que já foi, e para poder partir para o que vem adiante? Olha, na verdade não, por dois motivos. Primeiro, justamente por ter esse espaçamento todo, o que veio antes não é tanta coisa assim. Você não perdeu milhares, centenas, dezenas de aulas. Não, você perdeu algumas aulas que você consegue reavê-las aí com um espaço de tempo curto. Estamos entrando aí agora em férias, né? Pelo menos férias escolares. Cada público é um público, né? Tem gente que dezembro e janeiro, óbvio, não significa férias, mas para outros significa. Você consegue dar uma pisada no acelerador em relação a essas outras atividades. Então essa é uma primeira razão. Primeiro, não passou tanta coisa assim. Segundo, essa lista de leitura muito aí bem controlada pelo Adler, né? Porque ele vai colocar os capítulos que dialogam com o que veio antes, com o que veio depois, quando são seleções de partes, né? Então, livro 1 e 2 da República, livro 1 e 2 da Ética Nicômaco, livro parte 1, capítulo 1 da Política de Aristóteles, etc. Isso mostra o quê? Que isso daí, na verdade, não é uma linha, mas é uma espiral, né? É como se fosse um currículo, né? Não chega a ser um currículo, porque não são várias disciplinas, mas é como se fosse um currículo espiralado, né? Onde você vai, não em linha reta, e o que já passou e já era, mas você acaba voltando ao mesmo ponto, não ao mesmo lugar, mas ao mesmo ponto, né? A justiça, agora num caso concreto da vida de um sujeito, e por aí afora, né? E por aí vai. Então, assim, ninguém precisa se sentir assim, retraído em aderir, né? Entrar no Teatro das Ideias por causa disso, porque os temas vão retornando dentro das obras diferenciadas e das próprias temporadas também futuras. Então, não há motivo para não estar lá. Não, isso é importante também sempre avisar que, evidente, você vai ter um aprofundamento maior, mas não pense que é mais difícil. A gente lida como se estivesse aqui, não é? Isso é muito importante. Por exemplo, algumas aulas anteriores, alguns podcasts anteriores, nós falamos sobre os livros de filosofia e falamos que os filósofos da antiguidade e os historiadores, e por aí vai todo mundo da antiguidade, começavam suas perguntas a partir do senso comum. O que é felicidade? O que é justiça? Como que é a vida depois da morte? O que é fidelidade? O que é honra? E iriam respondendo. Então não se preocupe. Você talvez esteja traumatizado por ter pegado algum livro moderno e não ter entendido nada. Não é assim. Você vai ver, você vai aplicar técnica, você vai aprender. E também a riqueza, muito importante. Porque nós temos o que lá? Temos livros de teatro, como Aristófanes. Temos diálogo filosófico, como Platão. Temos tratado filosófico, como Aristóteles. Temos Shakespeare, não é? Temos livros de política, como Tocqueville. Temos livros de história, como Plutarco. Não é? Então, você vai ter livros de gêneros diferentes, escritos em épocas diferentes, não é?
com pessoas diferentes. E você vai ver como eles vão se encaixando para te mostrar o que é essa educação liberal. Porque você vai estar pensando nos grandes temas. O que é justiça, o que é liberdade, e por aí vai. Nossa, mas vocês colocaram Marx aí? Evidente. Porque foi uma ideia que abalou o mundo. E vamos parar agora de citar Marx de sopetão. Sopetão, eu falei certo? Eu tô querendo falar bonito aqui, né, André? Tá certo. Você vai saber. Ah, então Marx pensava isso. Vamos ler lá o livrinho, que é também um livrinho rápido. E foi escolhido justamente também, essa primeira temporada, livros tranquilos, para você se acostumar com a leitura. E, ao mesmo tempo, eles são bons, não é? E vão te desafiar a crescer. Certo? Eles querem te desafiar. E isso que o André falou. Não se preocupa. A gente não vai fazer assim, Teatro das Ideias. Nossa, primeiro capítulo, primeira temporada, 150 aulas. A gente justamente separou por temporadas por causa disso. Olha, vamos colocar aqui só 20 autores. Terminar a primeira temporada. É o que importa. Estamos quase chegando na metade. Então você aproveita, você vai lá, né, você assina, aproveita essas férias, não é? Não precisa simplesmente estar onde nós já estamos, né? Você pode ler, ouvir tranquilamente lá enquanto estiver trabalhando, fazendo outra coisa. Por quê? Porque nós fazemos como aqui, no máximo 1 hora. Hoje nós passamos, porque eu falei, Andrezão, vamos passar o podcast mais de 1 hora? Porque é o último, não é? É o último. Então, fechar com chave de ouro. Não sei se vocês já repararam, por exemplo, que o nosso podcast, a maioria é 1 hora. Exceto quando a gente vai lá com o BSM, né? Porque ali não é a gente que vamos dizer assim, coordena o podcast. Porém, a gente segue o método do Adler de colocar somente 1 hora do que é mais necessário para a pessoa aprender, né? Hoje a gente passou porque simplesmente é o último podcast do ano, certo? E nós queríamos dizer isso, né? Então a série ela foi preparada para você continuar sozinho a sua educação, certo? Não pare, não desista, continue, certo? Com seu professor ou com outra pessoa. E também, se você quiser, você pode continuar a sua educação conosco. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estes 22 autores, estes livros que estamos te apresentando, certo? São mais valiosos do que 99% dos livros que já foram escritos. Porque estes livros eles irão sobreviver, mesmo que passe 1000 anos. Essa é a diferença. Não, você entra numa livraria, por exemplo, cara, tá cheio de livro lá na vitrine e tal, não vai sobrar nenhum. Ninguém vai lembrar. Então vamos ler aquilo que interessa, entendeu? Ah, mas Luciano, não posso ler minhas coisas? Pode ler. Aqui você vai ler isso. Te garanto que você vai crescer, sua vida vai melhorar. Certo? É a busca pela sabedoria. Certo? O pessoal já aprendeu que é felicidade, pelo menos. Agora precisa, né? Treinar as virtudes. Então, link aí na descrição. Só você entrar lá no olivertalk.com/oliverclub para você assinar e estar com a gente nessa jornada patrocinada, ensinada pelo nosso amigo Motimerada. Então, vamos finalizar, André. Eu quero agradecer aí a todo mundo que ouviu essa série de 15 episódios, uma série longa, mas é uma série que em 15 episódios de mais ou menos 1 hora tenta te ensinar o que você não aprendeu há 12 anos na escola, nem 4 anos na universidade. Então é uma tarefa muito grande da minha parte, um pouco do André também, eu digo um pouco porque ele apareceu nesses últimos episódios, mas também de tamanha responsabilidade, porque a gente tem que mostrar aquilo que não foi ensinado, sei lá, durante 10 anos. Então não é fácil, porque se eu simplesmente não tiver um poder pedagógico aqui, eu não vou parar de falar sobre ensino e sobre educação, vou ficar falando anos e anos sobre técnicas e a gente não para. Tá? Então a gente tem que sintetizar de alguma forma. E você pode continuar lá as suas técnicas de leitura, etc., lá no Teatro das Ideias, certo?
Agradecer todos vocês, a você, meu amigo ouvinte, que escutou esses 15 episódios, sua vida melhorou, a você que também vai aplicar, né? A você que compartilhou, a você que esteve conosco, nos ajudando desde o princípio deste ano. Esse ano aconteceu muita coisa louca, não foi? Esses negócios aí do vírus, essas quarentenas, essas séries, né? Jordan Peterson. Tivemos Jordan Peterson. Depois tivemos uma série História do Relativismo, né? Nós mudamos ao longo do ano. Vamos tentar falar mais sobre isso na última live do ano, né? Da última Odisseia do ano. Mas eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam desde o começo e principalmente a todo mundo que acompanhou esta série, certo? Eu espero, como professor, né? Aliás, um dos professores mais privilegiados do mundo, porque os meus ouvintes e os meus alunos do Teatro das Ideias, eles vão lá porque eles querem, não são obrigados. Então eu sou o sujeito mais privilegiado do mundo, e também os que vão, porque vocês estão querendo aprender simplesmente porque querem. Essa é a melhor educação, entendeu? Às vezes o ensino tem que ser obrigado, mas essa é a melhor educação. Então eu quero agradecer a você que está ouvindo, muito obrigado, Feliz Natal, certo? Feliz Ano Novo. E Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você também, André. Muito obrigado, meu caro Luciano. Quero reforçar aí os votos de agradecimento, os votos de satisfação. Os feedbacks que a gente obtém são sempre muito generosos, muito gentis, muito bons. Muito, assim, é uma realização de fato fazer o que a gente faz, lidar com o público que a gente lida. É tudo no geral muito, 99% positivo, 99% das pessoas entendem as coisas, pegam qual que é o espírito, e a coisa tem 1% que sempre escapa, mas aí, se a proporção for literalmente essa, nós estamos absolutamente realizados e absolutamente satisfeitos, né? A grande, que não seja 99%, mas é a maioria esmagadora aí. Isso realmente é muito satisfatório, muito prazeroso. Como alguém, né? E eu falo isso com a boca cheia, porque eu tô do outro lado do ensino, né? Aquele ensino obrigatório, aquele ensino pesado, aquele ensino que muita gente não gosta, não curte, e tem carregando aquele peso da obrigação, não aproveita nada, não gosta de nada. E aí tá dentro desse universo aqui, seja dos podcasts, seja das lives, seja do Teatro das Ideias, onde as pessoas vêm até nós com boas intenções, de coração aberto, querendo aprender, querendo absorver aí os conteúdos que a gente se dispõe a passar, a transmitir. Tudo isso é muito satisfatório, muito agradável. Realmente não temos do que reclamar e do que não agradecer. Então eu deixo para todos esses, os que já estão, os que estiveram, os que estarão conosco, os meus melhores votos aí. 2020, né? A gente não vai ficar aqui agora falando sobre 2020, mas foi um ano complexo, digamos, né? Complexo, e que todos aqueles que nos acompanharam aqui, meus melhores votos, Feliz Natal, abençoado Natal, um grande 2021, uma grande entrada em 2021. Esteja conosco, nós estaremos com vocês. Então, os meus melhores votos a todos os nossos alunos, ouvintes, apreciadores do nosso trabalho. E para você também, né, Luciano? O grande companheiro aí, né? Apareci aqui, que nem eu brinquei outro dia, né? Apareci de gaiatão aqui na série, mas para dar algumas contribuições aí. E acho que foi bastante válido, foi um prazer aqui também estar compondo, fazendo a tabela aqui, fazendo a tabelinha e marcando os gols. Então, um grande Natal, abençoado Natal, grande 2021. E nesse ano que entra aí, produziremos muito, entregaremos muito, então que seja grandioso. Vamos fazer de 2021 um pouco daquilo que 2020 já foi e um pouco do que poderia ter sido. Essa é a meta. Excelente, meu amigo, excelente. Então, próximo ano voltaremos em janeiro, certo? Com nova série, 2 séries aí. A galera pediu, o Oliver Talk atendeu, certo? 2 séries boas aí, será legal. Eu espero que você então descanse,
paz com a sua família. E que Deus te abençoe. E até o próximo ano, certo? Forte abraço para os meninos e um beijo para as meninas. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.